no VRT Channel, Universo 50 e muito mais. Neste programa abordamos todos os problemas, todas as soluções, todas as dores e toda a realidade do público sênior. Hoje nós estamos recebendo a Fabiana Satiro. Ela é gerontopedagoga, especialista em neuropsicologia e cofundadora da empresa 50 Mais Ativo. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Ida. Muito obrigada. A Fabiana trabalha com produto com o consumidor final. Ela lida com Alzheimer. Então, tudo que você tiver de dúvidas, tudo que te assusta, é a Fabiana quem resolve. Aliás, para começar, né, outro dia eu estava comentando com a Fabiana que eu estava me preparando para um texto, para um áudio, e cada vez que me passava informação eu não conseguia gravar. Então, eu liguei apavorada para a Fabiana. Fabiana, pelo amor de Deus, eu estou com Alzheimer. Então, aí a pergunta que não quer calar, que acho que a maioria das pessoas passa. Você vai da cozinha para a sala buscar alguma coisa, você esquece. O que é isso? Pois é, aí você volta para a sala para lembrar o que você esqueceu. E às vezes você não lembra. Isso mesmo. Em geral, a gente, quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai tendo uma alteração na cognição. Isso é normal, é natural. O que é esperado como normal na alteração cognitiva pelo envelhecimento? Que a gente fique um pouco mais lento para lembrar as coisas ou para aprender uma coisa nova. Que às vezes a gente fique com a palavra na ponta da língua e ela não vem naquele momento, mas ela vem um pouco depois. Que eu vá até a cozinha para pegar um copo de água, quando eu chego lá eu falo, o que eu vim fazer? Mas aí eu volto para a sala e eu falo, era a água que eu queria, e aí eu volto para o lugar. Então, mas isso em qualquer idade, Fabiana? É esperado em qualquer idade, com o processo de envelhecimento tende a ficar um pouco mais marcado. O que não é esperado? Primeiro, uma mudança no padrão. Então, a pessoa sempre foi super organizada em pagamento de contas, em datas de aniversário dos filhos, sempre foi muito organizada, aciada, a casa estava sempre arrumada. De repente, a pessoa começa a ter dificuldade de cozinhar, não paga mais as contas em dia, você vê que o asseio pessoal já não está igual. Aí, a gente aciona um alerta. E na alteração de comportamento, que é um processo do envelhecimento, que é normal, não afeta a minha funcionalidade. Então, por exemplo, aprender uma tecnologia, às vezes é mais difícil para quem é idoso, mas ele é capaz, se ele intensificar o contato dele com aquela tecnologia, se ele ver aquela mesma passo a passo mais vezes, então ele é capaz de aprender, ele demora um pouco mais. Isso é esperado. Né? Uma vez eu li uma reportagem de um senhor de 80 e poucos anos que estava se formando em medicina. Uhum. Ele tinha um sonho de ser médico e aí ele não tinha conseguido fazer na época certa, acabou indo trabalhar, sustentar a família, e quando ele estava idoso ele resolveu que ele ia fazer a medicina. E aí ele disse que ele não teve problema, só que ele percebia que os amigos saíam, os colegas de faculdade que eram todos jovens saíam e ele nunca podia sair porque ele tinha que estudar por mais tempo que os outros. Uhum. E ele conseguiu concluir, ele conseguiu fazer amizade e tudo, mas ele deixou bem claro assim, eu precisava de mais tempo para estudar uma mesma coisa que os meus colegas. Isso é esperado, isso é normal. Agora, Fabiana, e dá para prevenir, dá para fazer um preventivo? Tá, é possível prevenir. A gente tem 50% dos riscos de você desenvolver Alzheimer advém do seu estilo de vida. Ah, é? Então, quem não fuma, não bebe, pratica atividade física, tem uma alimentação adequada, tem uma questão de resiliência, sabe? Um enfrentamento em relação aos problemas mais positivo, se mantém socialmente ativo, se mantém intelectualmente, cognitivamente ativo, essa pessoa tem uma menor chance de desenvolver uma demência do que quem não tem. Parece então, fácil, mas não é tão fácil. Mas né? Vamos dizer assim, se a gente não fez isso, a gente consegue recuperar esse tempo ativando esses setores? Quanto mais cedo você começa, melhor é. Uhum. Mas sempre é tempo de você melhorar. O ponto não adianta eu ter uma vida muito louca, totalmente desregrada, né? Enfim, comer demais, ter problema de diabetes, problema cardiovascular, e aí eu resolver fazer. Você não vai recuperar como você teria, né, recuperado se você tivesse iniciado cedo. Mas quanto antes começar, melhor. Tanto que a gente prega que é necessário uma educação para o envelhecimento desde a escola, para que as crianças entendam que aquele padrão de qualidade de vida vai evitar várias doenças, inclusive a demência. Mas sempre, a neurociência hoje já percebeu que sempre é possível fazer novas conexões neuronais e ampliar a plasticidade do cérebro. Em qualquer idade isso é possível.
Então, quanto antes começar, melhor, mas é possível independentemente da idade. Teve uma pesquisa, inclusive, que pegou indivíduos acima dos 75 anos, incentivou a mudança no estilo de vida, a prática de atividade física, a questão da socialização, e eles viram que eles aumentaram a expectativa de vida em até 8 anos de algumas dessas pessoas. Então, é efetivo em qualquer idade, mas a gente não pode deixar lá para o final. Você já está nessa área específica há quanto tempo? Eu comecei nessa área entre 2004 e 2005. Eu sou formada em pedagogia, como você falou. Em 2006 eu fiz a especialização em gerontologia. Depois eu fiz várias outras especializações, mestrado. E, por fim, eu fiz a especialização em neuropsicologia, para não só trabalhar com a estimulação cognitiva, que eu já vinha trabalhando, mas também para trabalhar com a avaliação neuropsicológica e a reabilitação neuropsicológica, que tem algumas diferenças aí em relação à estimulação cognitiva. E você trabalha com o público final, né? Você trabalha diretamente com o idoso. Como é que é o teu método? O que você vê nesse trabalho? Sim, a gente trabalha diretamente com o idoso, e em muitos casos com as famílias dos idosos e com os cuidadores. Nós temos algumas frentes, né? Nós temos a empresa 50 Mais Ativo, que tem dois grandes programas. Um chamado Poderosamente, que a gente tenta melhorar a cognição dos idosos em relação a prevenção e tratamento. Então, a gente pega aqueles idosos que não têm nenhum declínio cognitivo, nenhum diagnóstico de síndrome demencial, para fazer um trabalho preventivo. Então, eles fazem cursos, eles aprendem a gerenciar melhor a própria saúde cerebral, a gente ensina o que é importante, o que não é. A gente ensina Agora, essa estratégias. avaliação deles é feita toda por intermédio de um laudo médico. Você precisa de um laudo médico para ter esse resultado. Se eles necessitarem, porque assim, também você não faz um laudo neuropsicológico se não tiver alguma queixa, né? Acentuada. Então, muitos não têm. Aqueles que têm queixa, sim, a gente pede uma avaliação ou faz, a gente encaminha muitas vezes para um geriatra, porque alguns nunca passaram em geriatra, neuro, então a gente encaminha. E aí, em paralelo, a gente faz um serviço de atendimento domiciliar para aqueles que têm já uma síndrome demencial e precisam da reabilitação neuropsicológica, que é o tentar deixá-lo autônomo o mais tempo possível e também estimular a formação de novas conexões neuronais para tentar atrasar, retardar a progressão da doença o máximo possível. E você faz isso com exercícios? Como é que você trabalha com o idoso em si? Sim, a gente faz isso com exercícios, com jogos. Então, eu uso tanto exercícios papel e caneta, quanto jogos, quanto exercícios que são só dialogados. A gente trabalha com o ensino de estratégias mnemônicas. Então, por exemplo, chegar na cozinha e esquecer que pegou o copo, como foi o seu exemplo, tem estratégias que você pode usar para recuperar mais rápido. Eu tô com o nome na ponta da minha língua e não sai. Tem estratégias que a gente ensina que fazem com que a pessoa recupere mais rápido essa informação. Nossa, a gente precisa urgente dessa estratégia. É claro que isso também exige treino. A gente tem a ilusão de que a memória ela é automatizada. Eu quero lembrar, eu lembro, né? Ela vem sozinha, automatizada. Ou ela só lembra quando ela quer, e aí não depende de mim. Mas não, a gente tem um poder, sim, de facilitar essa memória. E, para isso, eu preciso treinar o uso dessas estratégias. Para alguns casos, a gente usa estratégias que a gente chama de externas, auxílios externos, que vai ser uma agenda, um despertador, a Alexa. Eu tenho usado em muitas casas agora a Alexa para colocar alguns lembretes, para incentivar a fazer exercício. Então, a gente coloca lá nos skills um aplicativo de atividade física com vídeos tal, que a pessoa possa usar. Deixa fácil o contato de filhos. Então, numa emergência também, eles só pedem para Alexa liga, e é bem interessante. Agora, os filhos, né? A gente convive com os pais, a gente está sempre acostumado, a gente vai vendo o envelhecimento e, de repente, quem mais entra em pânico é realmente o filho, né? E a gente percebe que sabe muito pouco sobre isso. Como é que você faz esse trabalho com os filhos? A partir de que idade esses filhos têm que começar a ter um outro olhar e entender do assunto para poder ajudar os pais? A gente tem alguns, pelo outro programa que é chamado Pausa no Cuidar, a gente tem encontros semanais com familiares de idosos que já têm algum grau de dependência, que precisam de orientação.
Esses encontros não têm custo, a gente faz gratuitamente. A gente faz para aqueles que nos contratam para o atendimento domiciliar, as reuniões com as famílias ou com algum membro da família, para que eles vão entendendo a demanda daquele idoso, qual é a dificuldade, qual é a doença, porque também pode variar, e aí diante dessa doença, quais são as características, porque no caso do Alzheimer, por exemplo, que é um dos casos que a gente mais pega, tem muita alteração de comportamento, e muitas vezes a família acha que o idoso está fazendo de propósito, ou que é teatral, ou que é para atacá-lo, ou para deixá-lo irritado, e não é sintoma da doença. Então a gente tem que explicar, às vezes tem conflito entre irmãos, a gente reúne todos eles para explicar um pouco a demanda do cuidador que está mais sobrecarregado, por que ele está. E a gente tem cursos específicos para os familiares e para os cuidadores, que são de treinamento e aprofundamento em quesitos como demência, alteração de comportamento. Agora, deve ser muito estressante isso, né? A família não está entendendo o que está acontecendo, está em conflito, ela tem que cuidar daquela pessoa, né? Como é que você lida com isso? Como é que trata o cuidador, a família? É extremamente difícil para a família. A gente fala que o Alzheimer é uma doença da família. Aliás, qualquer doença que torne aquele indivíduo dependente passa a ser uma doença da família. E a primeira coisa que tem que fazer é acolher e em seguida informar. Porque a hora que eu sei aonde eu tô, eu me sinto menos perdido e menos angustiado. Mas a gente não consegue eliminar o estresse total da família. Ele vai ter mesmo, né? Vai ter conflito entre irmãos, vai ter problema de cuidador, vai ter problema de exames médicos, e enfim, vai ter essa demanda. Então, o que a gente faz é tentar acolher, deixar desabafar. A gente diz que a experiência longa que a gente tem em grupos de apoio nos mostra, e aí já tem algumas pesquisas também que mostram, que o problema não vai deixar de existir, mas quando eu posso falar dele e as pessoas me entendem sem julgar, que é muito diferente de você conversar com alguém que não está vivendo essa mesma realidade. E a pessoa vai falar, ai, mas tenha paciência, é seu pai, é sua mãe, ele sempre te cuidou de você, por que agora você não tem paciência para cuidar dele? Então, quando vem com esse julgamento, torna um estresse maior ainda. Quando a pessoa desabafa num ambiente tranquilo, que a gente sabe, não, você é humano, vai ter dia que você vai ficar irritado, vai ter dia que você vai ficar mais sensível, você está, né, vivendo um luto em vida, porque você está perdendo muitas coisas. Quando a gente entende, a pessoa se sente mais acolhida, a gente não elimina o problema, mas a gente alivia o peso desse problema. E você faz esse trabalho com as famílias também? Com as famílias também. E assim, por exemplo, vamos dizer, um filho de uns 30 anos, ele já consegue perceber isso? Ele já pode prever isso em relação ao pai? É difícil, porque o envelhecimento ele não é uniforme, ele é extremamente heterogêneo. Então, quando a pessoa é mais jovem, você não tem muita ideia de como ele vai ficar lá na frente. É claro que, se ele tiver mais fatores de risco, a chance dele desenvolver um grau de dependência e uma perda de funcionalidade grande é maior, né? Ou se ele já tem alguma doença pré-existente, alguma deficiência, enfim, aí tem uma maior chance. Mas fora isso, a melhor prevenção é você prevenir que a doença surja, que é essa mudança no estilo de vida, é fazer check-up anualmente, né? Manter os atendimentos médicos em dia, as vacinas em dia. Então, assim, já tem alguns fatores que se mostram bastante eficazes via prevenção. Essa é a melhor coisa. E conversar, né, Ida? Também é muito importante. As famílias não falam. Elas têm medo de conversar sobre a morte, sobre uma dependência. Então, talvez as famílias sofressem menos se tivessem coragem de levantar isso como um diálogo na sala, na mesa de jantar, enquanto ainda não tem essa demanda. Ah, o que você ia querer quando você ficasse velho, né? Hoje já existem as diretivas antecipadas de vontade, em que a pessoa pode colocar, mas também é certo Fala que... um pouquinho disso, diretivas? Antecipadas de vontade. Você deixa como se fosse um testamento, né? Até em alguns casos chamam de testamento vital, de que você deixa o que você quer que façam com você caso você não esteja mais lúcido, mais independente antes. Só que o que acontece? Os médicos têm mostrado, até no último congresso da Brás, um médico falou muito sobre isso, que diante da doença, muitas vezes a pessoa muda a própria vontade, ela enxerga de outra forma. Então, isso não pode ser uma coisa super rígida e fechada. Mas quanto mais se conversa com a família sobre esses assuntos, mais torna fácil a vida desse cuidador familiar a hora que ele tiver que tomar decisões, porque ele vai conhecer o pai e a mãe, ele vai entender o que o pai e a mãe queriam, ele vai entender o que o cônjuge queria, e ele vai tomar as decisões de forma mais
segura, mais confiante. Ele não vai ficar tão inseguro em, por exemplo, não fazer uma tentativa mais invasiva de manter a vida daquela pessoa, se ele não vai mais recuperar o que ele era antes, enfim, ele vai saber melhor o que caminho tomar. Agora, eu acho interessante assim que as pessoas evitam falar, né? É como se o Alzheimer fosse um fantasma que ele não existe, mas não é um fantasma e ele existe, né? Ele existe. Então, quer dizer, pelo que você está dizendo, o importante é se falar a respeito disso para se evitar esses problemas. Exatamente. Né? Ele existe, ele vai passar a existir cada vez mais, porque a sociedade está envelhecendo. Até 2030 a nossa pirâmide inverte. Já vai ter mais idoso do que criança até 14 anos. Pertinho já. Pertinho, tá aí. Em 2050, 25% da população mundial vai ser idosa. Quanto maior o número de idosos, maior o risco de desenvolver demência. Então, se a gente não começa a prevenção, a gente vai ter um grande número de idosos com doenças que acabam com a funcionalidade, que exterminam a funcionalidade do idoso. E aí a gente vai ter uma demanda muito grande para cuidadores e para filhos, para profissionais da saúde, enfim, que talvez a gente não tenha no mercado. A gente não supra essa necessidade. Então, é necessário começar ontem a pensar nisso, né? Vamos falar um pouco disso, os cuidadores. Né? Então, em geral, a família escolhe um cuidador, né? Que talvez seja uma filha que não se casou, ou o marido. Como que é a melhor forma de se estabelecer quem é o cuidador? Pois é, eu falo que cada família tem a sua forma de eleger, né? Tem a sua eleição de cuidador. Em geral são mulheres divorciadas, solteiras, viúvas, sem filhos, na maioria são. Mas cada família é uma. Então, ao longo desses anos todos, a gente já viu famílias de que quem ficou cuidando foi o filho, ou foi a filha casada, mesmo tendo outra solteira, enfim, não tem uma... Cada família, quando a gente dá palestra sobre Alzheimer, eu falo assim, parem e pensem. Alguém ficou doente na sua casa, quem é a primeira pessoa que vem na cabeça que vai cuidar? Normalmente a gente já sabe quem vai ser o cuidador. Isso não é uma escolha dessa pessoa. Isso nem chega a ser uma eleição. A gente fala que é uma eleição velada. A pessoa é empurrada para aquele papel, independentemente do número de filhos. Pouquíssimas famílias que são numerosas, todos se envolvem. Em geral, sempre tem um que está mais envolvido que os outros. E aí a sobrecarga é grande. Muitas vezes esse trabalho, essa sobrecarga não é reconhecida, né? Os demais familiares às vezes acham que é exagero, que não é tudo isso. Porque eles não estão vivenciando esse estresse, esse impacto, né? E o impacto na vida do cuidador, ele é enorme. O impacto é físico, porque ele tem dores, ele não dorme bem. O impacto é psicológico, porque ele está convivendo com uma pessoa doente da qual ele tinha um afeto ou não tinha, mas ele precisa cuidar, porque às vezes as relações também não são tão boas e chega o momento de cuidar. Ele está vivendo um estresse profissional, porque a maior parte dos cuidadores hoje ainda deveria estar no mercado de trabalho. Muitos deixam de trabalhar para ir cuidar do seu familiar. Financeiro, porque a sobrecarga financeira sempre fica para aquele familiar que está mais à frente, mesmo que os demais também tenham recursos. Enfim, familiar, porque muitas vezes se afasta dos filhos, se afasta do marido, tem que combinar o tempo entre todas essas demandas e aí acaba diminuindo o tempo de qualidade com os familiares. Então, assim, o impacto é enorme, enorme. Agora, vamos para uma notícia boa. Você trabalha com a pessoa que tem Alzheimer. O que você tem visto? Quais são os cases? O que você tem visto desde que você começa? Como é que, primeiro, assim, quando você chega e você decide o que fazer com eles? Conta a partir daí. Eu falo que cada família, cada idoso é um universo inteiro, né? Então, são muitos anos também que eu estou nessa área. Então, eu já peguei algumas gerações de idosos. Se a gente pensar que é caracterizado como pessoa idosa, pessoas a partir dos 60 anos, mas que hoje, em grandes centros, como o nosso aqui em São Paulo, os centenários são um grande número, então não é impossível. Nós estamos falando de 40 anos ao longo da velhice. Então, nós temos gerações de idosos ali dentro desse grupo, que a gente quer colocar como uma coisa só e não é. É um universo. É um universo. Então, a gente já mudou muito de quando eu comecei para cá, porque já é outra geração envelhecendo. Então, é uma geração mais politizada, mais ativa, que gosta de outras coisas, que não quer ficar em casa. Então, a demanda dos idosos com Alzheimer hoje é um pouco diferente, sim, de quando eu comecei a trabalhar. Alguns ainda estão em estágio inicial e ainda trabalham, então a gente entra com estratégias para melhorar
o ambiente de trabalho, para melhorar a produtividade. Outros já não estão assim, já estão em fases mais avançadas, não conseguem trabalhar, mas a gente tem que dar um propósito para essa pessoa, ela tem que entender isso. Também é difícil às vezes para a família, né? Porque a família quer poupar, que a pessoa faça tudo. A gente tem muito essa visão. O cuidado é deixar a pessoa sem fazer nada. E não é assim. Né? A gente tem que criar um propósito. Ele tem que levantar da cama por algum motivo. Né? Então, ele tem sim que ter alguma atividade, nem que seja para ser dentro da casa, nem que seja para ser alguma coisa diferente. Então, hoje, a demanda da pessoa com Alzheimer, ela não é única. Ela depende muito de cada um, né? De cada família, de cada geração. Nossa, o teu trabalho é muito difícil, Fabiana. E você gosta dele, né? Isso que é o importante. Gosto bastante, justamente por conta disso. Me encanta. Cada cliente novo que chega pra gente na 50 Mais, a gente senta, analisa, vê a família, vê a casa, vê as possibilidades que tem de atividade. Né? Por exemplo, teve uma senhora que eu fui atender, ela estava com Alzheimer já no final da fase inicial, quase indo para moderada. E um dia ela me confidenciou que o sonho dela era ter tocado piano. Eu sempre quis tocar piano, nunca tive a possibilidade de aprender. Uma pessoa de nível socioeconômico alto, mas que por vários motivos nunca pôde aprender piano. Eu falei, por que não aprende? Mas agora, será que eu consigo? E ela não sabia que ela tinha Alzheimer, mas ela sabia que ela estava esquecida. Eu falei, vamos tentar. Então arrumamos uma professora de piano para ela. Ela tinha, né, o instrumento em casa, usamos como estratégia colar nas teclas papeizinhos de cores diferentes com o nome das notas. As partituras, a professora de piano também foi bem bacana, ela já deu de uma forma diferenciada, que era para ela se achar. Ela tocou pouca coisa, mas ela tocou. E outro, o prazer que ela tava ali de sentar e tentar fazer uma coisa que ela sempre quis foi enorme. Então, a gente faz um trabalho de fato personalizado. Né? A 50 Mais, ela, dentro do programa Pausa no Cuidar, ela entra na casa, ela avalia as demandas, ela avalia o que a pessoa gostaria de ter feito, mas não fez, gostava de fazer e parou, o que ela não quer fazer, né? A gente orienta a cuidadora, a gente busca o que ela, né, leva em cabeleireiro, leva em shopping, leva em festa, vai viajar e ajuda a esquematizar isso tudo para que ela tenha vida enquanto ela está viva. Né? A doença, ela não pode ser o fim e prender aquela pessoa em casa e ela para com tudo. Ela tem que aproveitar a vida enquanto ela está aqui. Então, são dois trabalhos, é com a família e com a pessoa que tem Alzheimer. Isso, e talvez um terceiro com os cuidadores, quando tem cuidadores profissionais, né? Que também tem que... A família muitas vezes quer, concorda com aquilo, e o cuidador muitas vezes não quer entrar porque vai ser mais trabalho para ele, né? Então, a gente tem algumas demandas que a gente solicita e aí tem que cobrar mesmo, porque muitas vezes ele não acumula para esse cuidador também. Não é fácil, mas a gente tem que incentivar que ele coloque esse idoso o mais ativo possível. Agora, você falou do piano. Como é que a música interfere? A gente tem vários exemplos, né? Inclusive o Tony Bennett, que não reconhecia nem a esposa, né, mas subiu no palco e cantou como sempre, né? Inclusive reconheceu a parceira de palco, que era a Lady Gaga. Como é essa mágica da música para o Alzheimer? A música, ela é armazenada numa região do cérebro na qual ela fica muito protegida. E ela está muito ligada às memórias afetivas, que também são muito melhor consolidadas. E a música tem um poder incrível mesmo, né? Eu já tive pacientes em estágio avançado que não se comunicavam, mas que quando a gente tocava uma música, ele cantava a música inteirinha, sem errar, no ritmo certinho. Então, a música, ela fica, é uma memória muito mais consolidada do que outras. E, em geral, é uma memória mais antiga, porque são músicas que você já ouviu ao longo da vida inteira, ele não está aprendendo a música de agora. E a música, ela é mais fácil de memorizar, tanto que professores de cursinho pré-vestibular transformam fórmulas, essas coisas, em música. Então, ela é mais fácil. Mas mais do que isso, mais dela ser uma memória mais consolidada, a música traz uma sensação de bem-estar, diminui a percepção de dor, diminui a irritabilidade, regula a frequência cardíaca, respiração. Então, assim, a música é realmente incrível, é um ótimo tratamento. A gente pega muitos clientes que têm a síndrome do pôr do sol. Não sei se você já ouviu falar. O que é a síndrome do pôr do sol? Síndrome do pôr do sol, quando vai entardecer, que fica aquele lusco-fusco do final do dia, isso causa uma confusão mental. Na verdade, em todos. A gente também teria um pouco mais de dificuldade de
fazer alguma coisa nisso, mas como nós estamos bem, nosso cérebro compensa e a gente não sente tanto esse lusco-fusco. Mas quem tem uma doença como o Alzheimer, sente demais. E aí aquilo gera uma confusão mental e uma alteração de comportamento muito variada, mas assim, muito intensa. Então, é um horário que muitos começam, eu quero ir para casa, isso aqui não é minha casa, quando é que vão me levar para minha casa, cadê minha mala? E começam a andar e se agitam, muitas vezes ficam agressivos, até porque é um ciclo, né? Aí eles ficam, mas eu quero ir para casa, quem está cuidando fala, mas aqui é a sua casa. E a pessoa fala, não é. Então, tem algumas estratégias para serem usadas para diminuir a síndrome do pôr do sol. Uma delas é fechar as cortinas antes desse lusco-fusco e acender o máximo possível de luzes. Parece fácil, mas tem muitos que têm ainda a lucidez para falar, mas ainda tá claro. Aí eles vão lá e abrem a cortina, apagam a luz e aí vai gastar eletricidade. Então, assim, essa é uma das estratégias. Outra é distraí-los desse momento com alguma coisa que eles gostem. E a música tem um lugar bem importante nessa distração, né? Além de, por exemplo, ver fotografias, dançar. Para alguns eu recomendo, faz um lanche da tarde, bem nesse horário, porque daí a pessoa fica distraída comendo e não vê, né? E não sente tanto esse final de tarde. Mas a música, ela para muitos deles, funciona de forma muito incrível nesse momento de alteração de comportamento, em que a pessoa fica mais agitada, começa a andar. É quase como um remédio, né? Quase como um remédio. Agora, tem um tipo de música específico? Cada música é uma coisa? Como é isso? Tem que ser músicas que a pessoa gostava. E aí, se for um momento que ela está agitada, é claro que você não vai pôr um rock, uma música muito agitada também, porque ela vai talvez agitar, um rock que eu digo mais pesado, uma música eletrônica, enfim, talvez isso vai agitar mais. Mas já foi mostrado, inclusive, em alguns documentários, uma senhora que se acalmava no momento da síndrome do pôr do sol dançando Elvis. Era da época dela, aquilo tinha um significado para ela. Então, é por esses e outros motivos que a gente precisa conhecer esse idoso. Né? Então, a gente entrevista as famílias, a gente quer saber do que ele gostava, de que geração que ele era. Muitos não se comunicam e a família às vezes fala, eu nem sei o que meu pai gostava. Então, a gente pensando na geração que ele a gente vai pondo músicas até descobrir as que ele canta. E aí, é aquela música que vai ser usada. Pelo menos vai ser uma tentativa de controle dessas alterações naquele momento. E essa síndrome do pôr do sol, ela começa ali, né, tipo 6 da tarde, e vai até que horas? Não tem muito horário. Ela começa ali e vai depender muito do manejo do ambiente. Alguns permanecem até tarde, até a hora de dormir. Outros ficam por um tempo e depois acalmam, se distraem. Então, por isso que a gente fala, claro, em situações mais sérias, né, em que essa síndrome é mais acentuada, muitas vezes o médico acaba tendo que prescrever uma medicação. Mas na maioria delas a gente consegue contornar por alterações no ambiente. Então, fazendo esses recursos de fechar a cortina, pondo uma música, distraindo com alguma coisa, fazendo caminhadas ao longo do dia, tomando sol durante o dia, no horário certo. Isso tudo ajuda a diminuir as chances da pessoa ter um distúrbio, uma alteração por síndrome do pôr do sol. Mas é interessante, né? Quer dizer, a luz, ela interfere, a luz do final da tarde interfere e muda, né, comportamento. É muito interessante isso. Madrugada não tem problema? Alguns têm. Eu tenho alguns clientes que dormem muito durante o dia, de madrugada não dormem, e aí querem comer, querem levantar, querem sair. Alguns têm. Não é uma receita, assim, todos são iguais, né? Cada um é de uma forma. Tem alguns que eram mais notivagos, né? Então, tem alguns que têm histórico de ter trabalhado à noite a vida inteira, dava plantão, sei lá. E aí, à noite, muitas vezes, não consegue dormir mesmo. Agora, me fala uma coisa, a gente ouve muito hoje em dia sobre Alzheimer. Alzheimer é uma doença moderna ou ela sempre existiu e as pessoas que não sabiam? Não, ela sempre existiu, as pessoas que não sabiam. Antigamente, idoso, quando ficava assim, falavam que ele estava caduco, esclerosado. E as pessoas entendiam isso como uma coisa normal do envelhecimento. Vai envelhecer, vai ficar caduco, né? Vai ficar esclerosado. A doença de Alzheimer foi descoberta em 1906, então já tem muito tempo. Mas ela só foi passou a ser melhor diagnosticada de alguns anos para cá. E não é que a gente está tendo, não é que está na moda, né? Tem gente que fala, agora é a alzheimerização, está na moda até Alzheimer. Não é isso. É que se está descobrindo mais rápido, porque se tem mais recursos, e o número de idosos aumentou muito. Então, a chance, o risco de desenvolver Alzheimer é muito maior. Cerca de 10, 15% da população idosa vai desenvolver uma síndrome demencial.
Não é um número pequeno dentro do que a gente tem. Então, se diagnostica mais e também tem um número muito maior de idosos. Hoje é muito difícil alguém não conhecer ninguém que tem Alzheimer, né? Quando a gente dá as palestras, a gente pergunta também, vocês conhecem alguém que tem? Sempre vai ter mão levantada, porque é muito difícil. Antigamente era uma doença muito mais distante. As pessoas também tinham mais preconceito de falar. Se o idoso tinha essas questões, muitas vezes ele ficava isolado em casa, não ia mais em eventos, não ia mais em reuniões familiares. Agora, a gente está falando do preventivo, né, dos exercícios. E você acha que vai existir cura para Alzheimer? Alguma cura medicinal? Os laboratórios, né, a indústria farmacêutica e os cientistas estão atrás. A gente espera que sim, né? Não tem nada hoje certo, pelo contrário, alguns estudos retrocederam porque não estavam vendo eficácia. Mas o que é mais importante a gente pensar em questão de saúde pública? Na prevenção, né? Porque a gente não vai ter que tratar uma doença se a gente não deixar ela aparecer. E é possível hoje, né? Já se sabe que é possível você ter a doença de Alzheimer sem ter a demência. Como assim? A doença de Alzheimer é uma alteração neuroestrutural. Então, é um acumulado de proteínas e alguns emaranhados neurofibrilares no cérebro. Então, o cérebro fica com isso dentro do cérebro dele. Fizeram um estudo há uns bons anos atrás chamado Estudo das Freiras, na qual um convento todo iria participar, todas as freiras de lá iam ser estudadas por um bom tempo e analisados os cérebros e feito, enfim, uma autópsia fim da vida para ver o que acontecia. O neurocientista que propôs esse estudo, ele queria entender por que algumas pessoas ficam velhas e desenvolvem Alzheimer e outras não. Até então se achava que ou você tinha ou não tinha, e ponto. E aí ele quis pegar um grupo de pessoas que tivessem um estilo de vida muito parecido, por isso o convento. Então, as freiras andavam bastante, porque o convento é grande, comiam as mesmas refeições, tinham a questão da espiritualidade desenvolvida, falavam mais de uma língua, em grande maioria, porque também a questão de línguas estrangeiras é algo que favorece o retardamento do aparecimento da doença. Tinham a questão da socialização, porque é tudo feito em grupo, então ele achou que iria ser um grupo muito harmônico para estudar. E conforme elas foram falecendo, ele tinha o padrão de saúde ou não, a ficha de saúde, e sabia se aquela pessoa já tinha sintomas de uma demência ou não. Qual foi a surpresa? Que muitas delas, que não tinham nenhum sintoma de demência e estavam funcionais, ou seja, agiam, tomavam iniciativa sozinhas, tinham total independência, eram lúcidas, né? Apareciam na autópsia com o cérebro com sinais da doença de Alzheimer. E aí que ele foi percebendo que você pode desenvolver a doença, mas não desenvolver a demência. Ou seja, você pode ter essa alteração neuroestrutural, mas sem sintomas da síndrome demencial. Você não vai alterar comportamento, você não vai ficar mais esquecido do que os demais idosos, você não vai depender de alguém. E aí, outros estudos partiram disso agora para entender o porquê. E quer dizer, então elas faziam tudo automaticamente, mais ou menos por aí. Elas faziam, de forma autônoma, elas faziam tudo de forma independente. Elas eram capazes de se manter e gerenciar a própria vida de forma autônoma, né? Tinham memória suficiente para continuar trabalhando, enfim, elas não tinham nada que comprometesse a parte cognitiva. Mas, anatomicamente falando, elas já tinham uma alteração. E aí, diante disso, foram surgindo outros estudos, inclusive o Finger, que é um dos mais falados hoje, que tenta entender quais são as características que fazem com que a pessoa não desenvolva a doença de Alzheimer. E aí eles pegam, as pessoas controlam doenças cardiovasculares, diabetes, né, colesterol, hipertensão, enfim, propõem atividade física, atividade cognitiva e tudo em grupo, então amplia a socialização. E aí eles estão vendo o quanto isso traz de ganho neurológico e o quanto isso é favorável a se evitar e a se adiar a doença de Alzheimer com sintomas de demência. Né? A demência é pela doença de Alzheimer. Então, o que acontece? Se você tem uma predisposição a ter e você conseguir retardar, talvez você venha a falecer de outros problemas de saúde, mas não pelo Alzheimer.
E a proteína? Essa proteína que você falou que encontraram? Essa proteína ela já é presente no nosso corpo, no nosso cérebro, mas quando a gente envelhece ela fica em maior quantidade e ela sai de dentro do neurônio. E aí ela cria esses emaranhados neurofibrilares fora do neurônio, que vai enrijecendo e vai matando os neurônios, né? Ele causa como se fosse uma inflamação. O excesso dela. E aí a gente tem, quando o médico tem dúvida se aquele sintoma é Alzheimer ou não é, ou se é alguma outra coisa, ele pode pedir o exame do líquor. E no líquido eles medem quanto que tem de proteína para saber se tem ou não a doença de Alzheimer. E é hereditário? É, mas como a gente tem a questão da prevenção, você pode não vir a desenvolver, mesmo que a sua família tenha desenvolvido. Então, o estilo de vida vai gritar muito mais do que a questão da hereditariedade. A hereditariedade dita 20% do seu risco de ter ou não Alzheimer. Agora, a pergunta que não quer calar. Doença de Alzheimer, mal de Alzheimer, o que é o correto? Doença de Alzheimer. Né? O mal é um termo incorreto. Doença, acho que eu não me lembro em que língua que era male. E aí, quando traduzem, em vez de traduzir como doença, traduzem como mal. Mas não é um mal. É uma doença. A doença não é um mal. Então, ela tem tratamento, ela não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem como a gente aprender a lidar. Então, a gente não usa nem mal de Parkinson, nem mal de Alzheimer. O mal é um termo incorreto. Bom, muito bom. Nossa, você trouxe muitos esclarecimentos e há muito o que se fazer e se saber a respeito também, né? Obrigada por você estudar tanto esse assunto. Obrigada eu. E trazer tantos esclarecimentos. E, assim, eu queria deixar com você também o comprometimento de você sempre que puder trazer mais informações. Claro, né? Com certeza. Porque, assim, é um dos tabus. Sim. Então, quem envelhece dentro de casa, você... É aquela coisa, né? Não, tá ficando rabugento, não tá ficando velho. E, às vezes, você podia estar prevendo aquilo e não tem como, Exatamente. né? Essa é a nossa grande luta quando a gente fala de informação e prevenção e educação para o envelhecimento. Se eu acho que envelhecer é normal, sentir dor... Tem gente que fala, me dói os dedos, estou com artrose, artrite, dor nas costas. É normal porque eu estou velho. Não é normal. Sentir dor não é normal. Perder memória não é normal. Perder funcionalidade não é normal. Então, quando a gente sabe que isso não é normal e que precisa de um tratamento, é muito mais fácil. E dá muito mais chance desse tratamento ser precoce. Então, o que acontece? Quanto mais cedo eu descobrir a doença de Alzheimer, melhor e mais eficaz vai ser o tratamento. Só que as pessoas falam, ficar velho e ficar esquecido mesmo, isso é normal, eu não vou ver, eu tô com medo de você receber o diagnóstico de Alzheimer, vai que é isso. E aí, quando vai avaliar, às vezes é distúrbio de tireoide, às vezes é carência de vitamina B12, às vezes é algum outro problema neurológico mesmo, mas que não tem nada a ver com a doença de Alzheimer e que muitas vezes pode ser tratado. E pode ser estresse também? Pode ser estresse, pode ser depressão, ansiedade. Então, assim, tudo isso tem tratamento, tem cura. Né? Por exemplo, problema de tireoide, talvez eu não cure, mas eu faço um tratamento o resto da vida que vai me controlar isso e vai me evitar achar que eu estava com Alzheimer. O ponto às vezes as pessoas deixam para mais tarde e vão adiando, a ponto da gente ter sim já uma alteração neurológica que vai me dar um sintoma de demência, mesmo que não fosse o Alzheimer. Bom, então é sempre a prevenção, né? O que eu achei interessante que você falou é que cada caso é um caso também. Então, não é, olha, minha família foi assim, a outra vai ser assim também. Não. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Assim como as músicas, né? Tem que ser a música específica para aquela pessoa que traz lembranças, né? Exato. Bom, muito bom. Agora, é interessante o que você falou, porque assim, a gente fala nas pessoas que têm 40, 50 anos, né? Para já se prevenirem em relação aos pais. Mas elas também têm que se prevenir em relação a elas, né? Exatamente. Por isso que nossa empresa chama 50 mais ativo. Porque a gente pensa que... É uma idade, assim, limite para você começar a pensar, né? A água está chegando no umbigo já. Então, eu tenho que começar a melhorar meu estilo de vida, entender o que é o envelhecimento, entender o que é normal e o que não é para eu poder procurar ajuda médica, conhecer um pouco mais sobre aquele mundo para o qual eu estou indo, né? Alguns teóricos fazem uma metáfora com viagem. Se você vai viajar para algum lugar que você nunca foi, você pesquisa sobre esse lugar, como é o clima, como é, que roupa você tem que levar, como é que é a cultura, o que tem de comida, né? A velhice é essa viagem, né? É o destino final de todos nós que estamos viajando pela vida. Que, se Deus quiser, todos nós vamos envelhecer, porque
morrer cedo ninguém quer, e a única chance de não envelhecer é morrer jovem. Então, por que não pesquisar sobre o envelhecimento? Por que não saber sobre isso? Por que não preparar nossa mala, né, com tudo que eu realmente vou precisar naquele período? Então, outra grande preocupação hoje é a questão financeira. Né? As pessoas se aposentavam há uns anos atrás muito mais jovens do que hoje. Né? Então, 45, 50 anos já estavam aposentando. Hoje é um pouco mais lá na frente. E às vezes bem mais na frente porque a pessoa precisa da renda. Mas ainda assim, se a gente pensar que ele vai se aposentar com 70 anos, mas ele pode chegar aos 100, nós estamos falando de 30 anos de aposentadoria. Então, e tudo isso é possível, tudo isso está dentro da nossa realidade. Está dentro da nossa realidade. A gente precisa se planejar, inclusive financeiramente. Muito bom. Muito bom. Fabiana Satiro esteve aqui com a gente explicando um pouco mais sobre Alzheimer. E também quero avisar vocês que a partir de agora ela vai ser nossa parceira de bancada aqui no 50, Universo 50 e muito mais. Por quê? Porque a gente vai apresentar vários casos, né, vários cases, vamos falar com laboratórios farmacêuticos, com profissionais seniores, e é sempre bom ter alguém com a experiência dela para ajudar a gente, para enriquecer as perguntas também. Fabiana, obrigada pela tua presença. Obrigada eu, Ida, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com você, viu? A gente volta no próximo Universo 50 e muito mais.